Fala galera, beleza? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as medidas de variação. Então prestem bastante atenção porque nessa parte ela é muito importante para a gente entender como que está a variação dos nossos dados ou o erro associado a uma medida. Bom, a gente vai discutir alguns tópicos. O primeiro é a amplitude, que a gente já até viu, mas só vou relembrar com vocês. Depois, variância e desvio padrão. E por fim, interpretar o desvio padrão. E aí na próxima aula a gente vai ver como que a gente calcula o desvio padrão para os dados agrupados e o coeficiente de variação. Bom, então, dentro desses tópicos, o que você vai aprender, né? Então, como encontrar a amplitude de um conjunto de dados, como encontrar a variância e o desvio padrão de uma população e de uma amostra, como usar a regra empírica e o teorema de Chebyshev para interpretar o desvio padrão. Aqui a gente vai falar na próxima aula. Também entender o desvio padrão amostral para dados agrupados e calcular o coeficiente de variação para comparar a variação entre diferentes conjuntos de dados. Então, vamos lá? Bom, galera, medidas de variação. Primeira medida que a gente tem que calcular é a amplitude. E aí até coloquei aqui a amplitude escrita dessa forma, né? O A maiúsculo e vai diminuindo até o E. É para só lembrar que a amplitude a gente pega a diferença dos dados, do maior menos o menor, tá? Uma desvantagem de usar essa medida é que ela usa somente dois valores, né? Que são os valores extremos do conjunto de dados. Mas ela é uma medida importante para também ser calculada. Então, para a gente ver um exemplo, eu vou calcular aqui a amplitude de duas empresas, tá? Então, ele fala assim, ó, duas empresas contrataram 10 formandos cada. O salário inicial para cada formando é mostrado nas tabelas abaixo e pediu para encontrar a amplitude dos salários iniciais para a empresa A e empresa B. Então, a empresa A eu tenho aqui, ó, salário 41, 38, 39, 45 e assim sucessivamente. A empresa B, os salários iniciais é 40, 23, 41, 50, 49. Bom, aqui a gente consegue ver a variação, né, dos nossos dados. Se a empresa A ela é um pouco mais regular na hora de pagar o salário inicial para esses formandos, ou se a empresa B tem essa característica. Primeira coisa para a gente fazer e calcular a amplitude é organizar esses dados, né? Então eu coloquei aqui em ordem crescente, a empresa A, 37, 38, 39 e vai até 47. E a empresa B, 23, 29, 32, 40, que vai até 58. Bom, para calcular a amplitude, basta fazer o quê? Ver a diferença dos dados. Então, para a empresa A, é só fazer 47 menos 37. Então, está tendo uma variação aí de 10. Né? Já a empresa B, basta eu pegar 58, que é o que mais ganha, menos 23, que é o que ganha menos. Ou seja, está tendo uma variação salarial aí de 35, ok? Então a amplitude ela serve para poder também a gente comparar resultados entre duas amostras. Tudo bem, galera? Entendido a amplitude? Então agora, continuando a falar sobre medidas de variação, eu quero que vocês suponham a seguinte situação. Eu tenho aqui, ó, que ambos os conjuntos de dados possuem média igual a 41,5, mediana igual a 41 e moda igual a 41. Então, tanto a empresa A e a empresa B, ela tem essas medidas. E ainda, os dois conjuntos diferem significativamente. A diferença é que os valores no segundo conjunto têm uma variação maior. O que podemos entender? Então, perceba, eu tenho o histograma aqui das duas figurinhas, da empresa A e da empresa B. A gente já aprendeu a construir o histograma. E aí, vocês conseguem perceber que a empresa A ela tem uma variação salarial menor. Então, se vocês conseguirem perceber aqui, ó, a faixa onde que estão as minhas barrinhas, eles estão variando menos.
A empresa B já tem uma variação salarial muito maior, mas ambos possuem média igual a 41,5, mediana igual a 41 e moda também igual a 41. Mas perceba que a distribuição dos dados de vocês são diferentes. A empresa A ela é um pouco mais compacta, a empresa B ela é mais dispersa. Então, essa medida de variação ela é muito importante para a gente entender algumas situações dentro de uma empresa ou dentro de uma situação que você precisa de tomar uma decisão. Bom, coloquei aqui uma outra situação para vocês conseguirem entender. Suponha que você seja um agente de compras de uma empresa e que faça pedidos a 2 fornecedores diferentes. Então você descobre que o número médio de dias para concluírem os pedidos é de 10 dias para ambos fornecedores. Então aqui eu tenho a empresa A, que é a Donson Supply, e ele tem uma variação aqui do número de dias de 9 até 11, né? Já tem essa JC Clark, que ela tem uma variação dos meus dados de 7 até 15, mas ambos possuem média, número médio de dias para concluir os pedidos de 10. Bom, então aí eu posso perguntar para vocês, qual fornecedor você preferiria? A opção A, que varia menos, né? Ou a opção B, que tem uma variação maior? Apesar deles terem o mesmo prazo aqui de concluir os pedidos, iguais, são 10 dias. Então, aí cabe muito ao gestor. Não, eu quero numa segurança, eu sei que vai entregar de 9 a 11. Então, eu escolho a opção A. Não, agora eu estou com mais prazo. Eu posso pedir, então, talvez na opção B aqui. Tem uma variação muito grande, pode me entregar antes. Então, assim, você também consegue entender a política da empresa só olhando um histograma dela. Então, aqui, a gente sabe que na opção A, ela trabalha um pouco mais redondinha, né? Ela não tem tanta variação assim. Talvez os pedidos já são mais regulares, então consigo já ter uns prazos determinados. A importância de você entender os gráficos traz uma segurança na hora de uma escolha, tá bom? Então o conceito que está por trás disso tudo é a variância e desvio padrão. Então a vantagem, né, diferente lá da amplitude, aqui a variância e o desvio padrão, que estão interligados, a gente tem uma vantagem. A vantagem é que a variância e o desvio padrão utilizam todos os valores dos conjuntos de dados. A amplitude só usava 2, o maior e o menor. Aqui não, a gente usa todos. Por isso que vocês têm que ter atenção, tá? E por que essa atenção? Porque aqui eu vou ensinar a vocês o princípio, né, de calcular o desvio. Não desvio padrão ainda não, somente desvio. O que significa desvio? Qual é a definição? Então, denominamos desvio em relação à média a diferença entre cada elemento de um conjunto de dados, de valores e a média aritmética. Então, a gente designa o desvio por um DI e eu vou colocar aqui, minha observação menos a média de cada medida, tá bom? Uma propriedade, se a gente somar tudo isso, tem que dar igual a 0, beleza? Se deu diferente de 0, você errou a conta. Bom, então para poder a gente entender o desvio, fica fácil. Vamos supor lá que eu tenho os desvios dos salários iniciais para a empresa A. E a gente calculou lá que a média deu 41,5. Como que eu calculo o desvio? É fácil, o desvio vai ser a minha observação menos a minha média. Então, a minha observação foi 41. Então, vai ser 41 nessa ordem, não pode inverter, hein? Menos a média, 41,5. Ou seja, deu menos 0,5. Tá lá, primeiro desvio. A segunda observação foi 38. Vai ser 38 menos 41,5. Tá lá, deu menos 3,5. E assim sucessivamente você faz para todas as suas medidas. E aí, galera, a gente pode usar a nossa propriedade que a gente acabou de ver. Bom, então quando a gente soma esses caras aqui, que está em vermelho, que eu mostrei para vocês, o menos 0,5, o menos 3,5, quando a gente soma tudo, a soma dos desvios é 0. Galera, quando a gente soma e dá 0, a gente sabe que a gente fez a conta certinha, né? Só que eu não consigo perceber uma variação. Então, para poder a gente retirar esse sinal negativo, né, que a gente não faz
observação menos a média, e aí acaba tendo alguns sinais negativos, a gente lança o conceito que é a variância. E o que seria a variância? A gente está aqui, em uma população, a média dos quadrados dos desvios é a variância populacional. Ou seja, para eu começar a calcular a variância, eu tenho que pegar cada elementozinho desse daqui e elevar ao quadrado, cada um desses, para poder retirar esse sinal negativo. E aí dá algo diferente. Então, aqui a gente acaba lançando o conceito de variância, né? Variância populacional, e temos também a amostral, que tem uma diferença pequenininha na fórmula de se calcular. Então, a variância populacional, eu estou trabalhando com todos os conjuntos de dados. Então, como que vai ser essa medida? Vai ser aqui, sigma ao quadrado é igual ao somatório de x menos mi, que é a média, né? Então, observação menos a média, só que essa média aqui ela é populacional, elevado ao quadrado para quê? Para retirar esses sinais negativos, tudo isso dividido por nzão, ou seja, o tamanho da minha população. Então, quando a gente faz isso, a gente encontra a variância, tá? A variância populacional. Tá, professor, e o que é o desvio? O desvio nada mais é que a raiz quadrada da variância, tá? Raiz quadrada da variância. Por quê? Porque a variância é uma medida quadrática e às vezes você analisar algo ao quadrado fica um pouco complicado. Por exemplo, a gente estava falando média de altura de estudante. Fulano tem 1,84 m, mas em relação à média da turma, ele tem uma variância de 10 centímetros ao quadrado para mais ou para menos. Não faz muito sentido. O ideal é 10 centímetros para mais ou para menos, que é o desvio. Então a gente acaba tirando a raiz quadrada aí da variância para poder abaixar essa dimensão. De quadrado a gente traz para uma dimensão. Então o desvio padrão, né, populacional de um conjunto de dados, ele é a raiz quadrada da variância, tá? Então, se for populacional, vai ser raiz quadrada da variância populacional. Se for amostral, vai ser a raiz quadrada da variância amostral. Bom, depois eu vou falar da amostral, mas por enquanto vamos focar aqui no desvio padrão populacional. Eu tenho aqui algumas observações a se fazer sobre o desvio padrão. Então, o desvio padrão, ele mede a variação dos dados com relação à média e tem a mesma unidade de medida que o conjunto de dados, tá certo? Outra coisa, o desvio padrão é sempre maior ou igual a zero. Dificilmente a gente vai encontrar zero, tá? Basicamente maior que zero, porque toda medida você tem um erro associado, mas em termos matemáticos eu posso encontrar zero. Bom, à medida que os valores se afastam da média, isto é, estão mais dispersos, o valor de sigma, que é o caso aqui que é nosso desvio padrão populacional, aumenta. Então, quanto maior o resultado do desvio padrão, maior a sua dispersão, ou seja, a dispersão dos dados. Mais longe eles estão da média, basicamente isso. Então, mas como que eu calculo esse desvio padrão? Galera, primeiro a gente já fez o cálculo do desvio, que era pegar a medida, a observação, menos a média, não foi? Menos a média, que era 41,5. Encontramos lá, vamos pegar essa primeira linha para a gente fazer, depois vocês entendem o restante. A gente encontrou menos 0,5. O que eu vou fazer agora? Vou elevar esse cara aqui ao quadrado. Então tá aqui, elevei ele ao quadrado, deu 0,25. Eu vou fazer isso para cada medida. E depois que eu fizer isso para cada medida, eu vou somar todas elas. Então essa soma aqui, que esse SX, deu 88,5, tá? E aí fica fácil, porque a minha variância é pegar esse 88,5, a variância populacional, é pegar o 88,5 e dividir pelo número de dados. Eu tenho 10 dados, né? Tenho 10 dados aqui. Então eu vou dividir 88,5 por 10. Tá dando 8,9 aí a variância. E se eu quiser saber o desvio padrão, basta eu tirar a raiz quadrada desse 8,9, que fica aproximadamente 3. Então, o que a gente pode dizer? A gente não estava falando que os salários têm média 41,5, mais ou menos 3. Então, a minha variação é 3
salários a mais ou 3 salários a menos em torno da média. E agora eu tenho que chamar a atenção de vocês para a simbologia, porque a gente vai trabalhar com várias variáveis, né? Por exemplo, variância populacional e amostral, desvio populacional e amostral, média populacional e amostral, e assim sucessivamente, ó, número de observações, desvios, soma dos quadrados. Então, o que a gente tem que definir? Quando a gente usar a letra grega ou letras maiúsculas, eu estou falando de população. Por exemplo, variância, sigma ao quadrado, né? E aí, a amostra, eu já vou usar o nosso alfabeto mesmo. Vai ser S ao quadrado. Desvio padrão, populacional, somente sigma. Amostral, somente S. Média, mi, tá? Vai ser populacional, média populacional, letra grega. Média amostral a gente chama de x barra. Número de observações, populacional Nzão maiúsculo. E amostra Nzinho. Desvio, ou desvio, ou a soma dos quadrados, né? Quando a gente começa a elevar o quadrado, vai ser a mesma coisa. Se for populacional, x menos mi, né? Observação menos a média populacional. Se for amostral, vai ser x menos x barra. Né? Ou seja, observação menos a média amostral. Então tem que estar bem claro essa diferenciação quando eu estiver trabalhando com amostra e com população. Por isso que a simbologia ela é importante. Bom, falei sobre a variância e desvio padrão populacional, agora eu apresento a vocês a variância e desvio padrão amostral. Galera, da mesma forma que a populacional, a amostral ela só vai diferenciar aqui no denominador. Lembra que era somatório, a variância, né, populacional, somatório de x menos mi, né, ao quadrado, dividido por nzão. Agora aqui vai ser x menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1. Por quê? Nzão é minha população. Eu quero apenas uma amostra. Então eu vou fazer uma retirada aí de uma amostra. Por isso que é n menos 1. Uma forma mais fácil de vocês entenderem. E aí a variância fica dessa forma. S ao quadrado igual ao somatório de x menos x barra ao quadrado dividido por n menos 1. E o desvio padrão? Basta tirar a raiz quadrada aí da variância amostral. Beleza? Então, diferença, hein? População divide por nzão. Amostra divide por nzinho, né? Menos 1. Essas são as diferenças, tá? Então, vou mostrar um exemplo agora aqui para vocês de como calcular o desvio padrão amostral, que é o mais utilizado, tá? A gente vai usar bastante o desvio padrão amostral. Então, eu vou pegar aqui o exemplo, né, que fala aí dos tamanhos de classe da amostra de 5 salas universitárias. Então, ele fala assim, ó, número de estudantes na sala 1, vamos dizer assim, é 46, na sala 2, 54, 42, 46 e 32. A média amostral, basta eu somar tudo isso daqui e dividir por 5. E aí, quando a gente faz isso, eu já tenho aqui, feito aqui para vocês, dá 44. Então, eu coloquei aqui, ó, 44 em cada célulazinha. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a medida, né, menos a média. Então, eu vou pegar 46 menos 44, 2. 54 menos 44, 10. E assim sucessivamente. Depois que eu fizer isso, eu tenho que elevar ao quadrado. Então, vai ser 2 ao quadrado, 4. 10 ao quadrado, 100. E aí, eu vou fazer para todos os outros, tá certo? Completando a nossa tabelinha aí, para poder agilizar o nosso processo, ficaria desta forma. Então, aqui eu tenho o desvio, né? E se eu somar tudo isso aqui vai dar 0. E agora aqui eu tenho o desvio quadrático em torno da média. Se eu somar tudo isso daqui, aí não dá 0 não. Se eu somar tudo isso daqui dá 256. Então, eu peguei e fiz o seguinte, ó, para calcular o desvio padrão amostral, eu vou pegar essa soma e dividir por n menos 1, ou seja, 5 menos 1. Então, vai ser 256 dividido por 4. Daria igual a 64. Bom, essa aqui é a variância, tá, gente? Esse S ao quadrado é a variância, que está dando 64
estudantes ao quadrado. Então não faz muito sentido a gente trabalhar com essa medida quadrática. Por isso que a gente faz o quê? A gente faz o desvio padrão, que é tirar a raiz quadrada aí da variância. Então quando a gente faz isso, a gente obtém, né, raiz quadrada de 64 dá igual a 8, que eu tenho em média 44 estudantes em sala, mais ou menos 8. Então é assim que a gente conclui o desvio padrão. Então eu coloquei assim, ó, a média de alunos dentro da sala de aula pode estar entre essa região aqui, ó, de 36 até 52, com a média aí de 44. Bom, galera, a gente pode fazer esses cálculos de desvio usando tecnologia, né? Então usando a planilha de Excel, por exemplo. Então eu coloquei aqui, ó, na tabela ao lado são mostradas as taxas de aluguel em dólares por pés quadrados por ano. Para uma amostra de escritório em Los Angeles, use uma ferramenta tecnológica para encontrar a taxa de aluguel média e o desvio padrão amostral. Então ele quer a média e o desvio padrão amostral. Bom, então eu tenho aqui meu conjunto de dados e aí eu vou calcular a média. E aqui é bem simples de calcular, ó, média, até colocar aqui, e depois vou colocar desvio padrão, tá? Então fica bem simples a gente calcular esses dois através da planilha. Então eu chego aqui, vou até dar um zoom para vocês verem melhor. Chego aqui, coloco igual, e aí eu vou pedir o quê? Média. E aí eu seleciono todo o meu conjunto de dados. Beleza, selecionei ali. Eu tenho que minha média está dando 30,95, aproximadamente 31. E como que eu faço para calcular o desvio padrão? Bom, só colocar igual Aí, ó, se vocês começarem a reparar, tem desvio padrão ponto A, ou seja, desvio padrão amostral. Então é isso que a gente vai calcular agora. Pegar todo o meu conjunto de dados e colocar aqui, né? Olha lá, meu desvio padrão está dando aí 12,58, ou seja, aproximadamente 13. Então, voltando, eu posso dizer que as taxas de aluguel, a média deu em torno de 31, com uma variação de 12,6 aproximadamente também, ou 13, tá bom? Então, fica fácil de calcular a média de desvio padrão usando as ferramentas tecnológicas, beleza? Bom, então como que a gente pode interpretar o desvio padrão? A gente já está interpretando, mas só deixar aqui sintetizado. Coloquei uma figurinha aqui, ó, do Johnny, ele falando para Helena. Ele fala o seguinte, ó, olha, Helena, aqui eu tenho 3 gráficos com médias iguais, mas eles estão diferentes. Aí a Helena fala para o Johnny, Johnny, você já analisou a distribuição? Pode ser que eles tenham desvios padrões diferentes. Olha que interessante isso, ó. Então eu tenho aqui as figurinhas que Johnny estava olhando. Ele fala assim, ó, desvio padrão é uma medida que indica o quanto, em média, os valores se desviam da média desse conjunto de dados. Então, quanto mais espalhados estiverem os valores, maior será o desvio padrão. Então, a primeira figurinha que ele olha lá é essa daqui, ó, que a média está em torno de 5. Todas elas estão batendo aqui em 5. Então, o desvio padrão, 0. Já a figurinha B, ele tem já um histograma aqui, né, que está variando aí de 2,5 a 7,5, né? Então, tem aqui, ó, média 5, mas o desvio padrão está dando 1,2, como a gente já calculou. E a terceira opção, ele tem também média 5, só que tem dados concentrados aqui à esquerda, em torno aí de 1,5 a 3,5, e depois à direita, em torno aí de 6,5 a 8,5. Então ele tem 3 tipos de gráficos que estão dando a mesma média, só que desvios padrões diferentes. Bom, então depois que a gente observou esses 3 gráficos, a gente viu que eles têm a mesma média, mas desvios padrões diferentes, é interessante que a gente consegue fazer alguns experimentos mentais. Até coloquei a figurinha de Einstein, que ele conseguiu descobrir a teoria de relatividade fazendo experimento dentro da sua cabeça, né? Ele conseguiu fazer esses experimentos sem calcular. Depois usou a matemática para poder entender como que seria esse processo. Mas a gente consegue estimar um desvio padrão populacional, por exemplo, de cada conjunto de dados, basicamente olhando a figura. Então eu tenho aqui a figura A.
né? Ele tem uma barrinha aqui só, e ele fala assim, ó, Nzão é igual a 8, ou seja, eu tenho 8 elementos, e aí a média populacional é igual a 4. Então perceba, ele está aqui, todo mundo batendo exatamente em 4. Qual que seria o desvio padrão aqui? Bom, a gente viu que o desvio padrão ele teria que ter outras medidas ao lado, né? Nesse caso, ele não tem. Então o desvio padrão aqui seria igual a 0. Bom, vamos para a figurinha B. A gente consegue estimar o valor. Perceba que eu também tenho 8 elementos e a média também é igual a 4. E aí eu tenho aqui, ó, dados concentrados em 3 e em 5. Se a média é 4, eu posso dizer o seguinte, que ele tem uma variação de 1. Ou seja, ele pode ser 3 ou ele pode ser 5. Então eu consigo estimar aqui o desvio padrão, mais ou menos 1. Repare agora a figurinha C. Ele tem dados concentrados aqui em 1, em 3, em 5 e em 7. Mesmo conjunto de elementos, né, 8, e média populacional também igual a 4. Qual que seria aqui o desvio? Então, se vocês repararem aqui em 4, ele tem uma variação de 1 até 7. Então, a gente poderia também pensar que isso aqui esteja variando mais ou menos 3. Mas também eu poderia pensar que eles estivessem variando aqui mais ou menos 1 em torno da média, né? Então, eu poderia estimar ou aproximar esse desvio padrão em até 2, né? Mais ou menos 2. Porque desvios padrões acima de 3, ele é muito incomum. E eu vou mostrar para vocês mais à frente. E se for mais ou menos 3, mais incomum ainda, mais difícil de encontrar. Ou seja, seus dados estão muito dispersos em relação à média. Então, a gente consegue concluir que quando a gente tem uma distribuição mais normalizada, que é aí que vem a nossa regra empírica, a gente tem que a média dessa figurinha aqui, que é uma figurinha de sino, né? A gente tem a média que está aqui no centro. E até um desvio padrão, a gente diz que 68% dos dados concentram em até um desvio padrão. Tá? Então, assim, eu tenho o valor da minha média e tenho um valor para mais e para menos. Igual a gente tinha encontrado lá, 44 na sala, mais ou menos 8. Então, 68% eles estão concentrados dentro desse intervalo. Bom, e aí eu posso dizer o seguinte, que 95% eles estão dentro do intervalo com 2 desvios padrões. O que seria isso? 44 mais ou menos 2 vezes 8. Ou seja, 44 mais ou menos 16. Realmente, né? Ó, ele vai aumentar aqui a nossa área. E 3 desvios padrões também, só que fica muito incomum pegar essa região. E acima de 3 desvios padrões? Aí acima de 3 basicamente não se encontra, porque ele estaria acima de 99,7%, ou seja, com certeza ele estaria aí pegando toda a região dos seus dados. Bom, então a gente pode usar essa regrinha empírica para poder fazer algumas estimativas. Por exemplo, em uma pesquisa conduzida pela National Center for Health Statistics, a altura média amostral das mulheres dos Estados Unidos com idades entre 20 a 29 anos era de 64,2 polegadas, com um desvio padrão amostral de 2,9 polegadas. Estime a porcentagem de mulheres cujas alturas estão entre 58,4 e 64,2. Bom, a medida de altura ela é uma distribuição normalizada, né? A gente pode tentar estimar da seguinte forma. Primeiro, ele falou que a média está em torno de 64,2, mais ou menos 2,9. E ele quer atingir alturas que estão entre 58,4 e 64,2. Bom, pegando um desvio padrão, né, apenas, eu não vou chegar nesse intervalo de 58,4, ó. Pega aí 64,2 menos 2,9. Estaria dando 61,3. E ele pediu entre 58,4 a 64,2. Então, eu vou calcular o quê? Para 2 desvios padrões, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu calcular isso aqui para 2 desvios padrões, vai dar quanto? Então, se eu calcular para 2 desvios padrões, ou seja, x barra menos 2s,
64,2 menos 2 vezes 2,9 dá exatamente 58,4. Então, eu sei que essas medidas de altura aí que ele pediu estão aí em torno de 2 desvios padrões, né? Porque se eu fizer pelo outro lado, ou seja, x barra mais 2 desvios padrões, 64,2 mais 2 vezes 2,9, vai dar acima de 64,2, né? Porque eu já tenho 64,2 aqui e vou só somar desvios padrões. Então, eu sei que eles vão estar dentro deste intervalo. Então, quando eu faço essa continha aqui, essa primeira continha, eu sei que eles vão estar a 2 desvios padrões. Bom, então já que 58,4 situa-se a 2 desvios padrões abaixo da altura média, a porcentagem das alturas entre 58,4 e 64,2 polegadas é cerca de 13,5 mais 34, ou seja, 47,5. Como que você obteve isso, professor? Bom, aqui até coloquei a figurinha. Não é 68 o primeiro desvio padrão? Sim, ou seja, 34 por um lado e 34 para o outro. Então eu sei que 64 está aqui, né? No meio, ponto 2. E ele quer a relação aí de 58,4, que está até 2 desvios padrões. Ou seja, ele está pegando essa areazinha aqui, ó. Aqui e aqui. Então, se somar 34 mais os 13, tem variação na figurinha, tá, gente? 13,5 ou 13,6, que seria até 2 desvios padrões, eu consigo estimar a minha porcentagem. Ou seja, eu sei que 47,5% dos meus dados estão abaixo aí da altura média. Beleza? Bom, mas vocês poderiam me perguntar, professor, mas se a distribuição não for em forma de sino, né? Ou não for normal, se a distribuição for desconhecida, for de uma outra forma, como que a gente faz para poder fazer essas estimativas? Bom, aí vem o teorema de Chebyshev, que diz o quê? Que a percentagem de qualquer conjunto de dados que estiver dentro de mais ou menos k desvios padrões, com k maior do que 1 da média, né? É pelo menos 1 menos 1 sobre k ao quadrado. Por exemplo, se k for igual a 2, em qualquer conjunto de dados, pelo menos 1 menos 1 sobre 2 ao quadrado, ou seja, 1 sobre 4, ou seja, 3 sobre 4, ou 75% dos dados, encontram-se até 2 desvios padrões em relação à média. E se k for igual a 3, encontra-se 88,9% dos dados estão até 3 desvios padrões em relação à média. E assim sucessivamente. Então o teorema de Chebyshev ele vai servir aí para qualquer distribuição, tá bom? Lógico que é uma estimativa, tá, gente? A gente vai fazer um exemplo só para vocês entenderem. Então, usando aqui o teorema de Chebyshev, e eu pego a seguinte situação. As distribuições das idades para Nova York e Alasca são mostradas nos histogramas da figura abaixo. Aplique o teorema de Chebyshev aos dados somente aqui de Nova York, usando k igual a 2. A gente viu que k igual a 2, ele quer dizer que 75% dos dados encontram-se dentro de 2 desvios padrões em relação à média. Beleza, ele pediu aqui de Nova York. E se a gente for reparar, ó, pegando os pontos médios aqui de cada retângulo do histograma, a gente percebe que não é uma distribuição normal. A figurinha não ficou tão legal ali, mas dá para vocês entenderem. E aqui também do Alasca a gente consegue perceber isso. Bom, o que a gente pode concluir quando a gente usa k igual a 2, né? 75% dos meus dados estão até 2 desvios padrões. Ele calculou a média populacional, falou que está em torno aí de 38,8 e com um desvio populacional de 22,5 aqui para Nova York. Então a gente pode concluir o seguinte, ó. A partir do teorema de Chebyshev, ele fornece uma afirmação de desigualdade que diz que pelo menos 75% da população de Nova York tem idade abaixo de 83,8. Da onde surgiu esse 83,8? Uai, não é pegar a média e somar até 2 desvios padrões? Não foi isso que ele falou? Então vai ser o seguinte, eu vou pegar a média 38,8 mais 2 vezes 22,5. E aí quando eu faço isso, dá 83
83,8. Mas o que 83,8 significa? Diz que pelo menos 75% da população de Nova York tem idade abaixo de 83,8. Bom, essa aqui é uma interpretação a partir do teorema de Chebyshev. Bom, essa afirmação ela é verdadeira, mas não é tão forte quanto poderia ser uma afirmação feita com base no histograma, ou seja, olhar realmente o histograma, ver que tipos de afirmações a mais eu poderia fazer em relação à medida de média, poderia colocar também medianas aqui, até mesmo perceber que os dados estão variando muito, então fazer essa afirmativa ela não é tão forte, apesar dela ser correta, tá, gente? Então é isso que a gente pode indicar para vocês. O teorema de Chebyshev ele é uma estimativa aí quando eu não tenho uma distribuição no formato de sino. Ficamos por aqui e até a próxima aula.